Vieses são atalhos mentais que o nosso cérebro usa para tomar decisões rápidas e simplificar o nosso entendimento do mundo. Na maioria das vezes, esses vieses são automáticos e inconscientes. Por isso a gente comete 36 erros que vão moldando as nossas conversas, as nossas decisões e até como nós enxergamos a nós mesmos. Vou explicar todos eles agora e quero que você comente aqui embaixo em quais deles você já caiu. 1. Erro fundamental de atribuição. É quando julgamos os outros pela personalidade ou caráter, mas julgamos a nós mesmos pelas circunstâncias e situações. Fulano chegou atrasado porque é um irresponsável, mas eu me atrasei porque tinha muito trânsito. 2. Viés de autocomplacência. Justificamos nossos fracassos com fatores externos, mas os nossos sucessos vêm de nós mesmos. Fui bem nessa prova porque eu estudei muito, mas tirei nota baixa na outra porque o professor pegou pesado. Favoritismo ao grupo. A gente dá mais valor às pessoas do nosso grupo do que as que estão fora dele. Você confia mais na opinião de um amigo sobre um filme do que na opinião do seu chefe. Efeito manada. Ideias, modas e crenças ganham força conforme mais pessoas as seguem e acreditam nela. Depois que muitos amigos começam a usar um aplicativo de meditação, você conclui que o aplicativo deve ser realmente bom. Pensamento de grupo. Para manter a paz no grupo, a gente acaba tomando decisões irracionais só para evitar conflito. Com os amigos do trabalho, você concorda em ir em um restaurante que não gosta muito só para não ter que justificar e discutir com eles. Efeito halo. Se uma pessoa tem uma característica positiva, essa impressão se espalha para outras características dela. Você acha que fulano é um excelente profissional só porque ele fala muito bem em público. Sorte moral. Julgamos as pessoas com base nos resultados das suas ações, não na intenção por trás delas. Se algo dá certo, a gente acredita que a pessoa é moralmente superior. Se dá errado, a gente julga que a pessoa é moralmente inferior. Exemplo: o investidor que arrisca tudo em um negócio de alto risco e acaba lucrando é visto como um visionário. Se outro investidor faz a mesma coisa, mas perde dinheiro, ele já fica visto como irresponsável, mesmo que os dois tenham tomado decisões com a mesma intenção e com a mesma informação. Falso consenso. Superestimamos o quanto as pessoas concordam com as nossas opiniões. Você acha que todos no seu grupo de amigos concordam com você sobre política, por exemplo, porque senão eles não seriam seus amigos? Maldição do conhecimento. Quando a gente sabe algo, acha que os outros também sabem, o que dificulta a comunicação. Você explica como usar um aplicativo de celular para os seus pais, como se eles já soubessem o básico, mas eles não entendem nada. Efeito holofote. Achamos que os outros prestam muito mais atenção no nosso comportamento ou na nossa aparência do que realmente acontece. Você pensa que todos notaram que você manchou a sua roupa lá no almoço, mas a verdade é que ninguém viu. Atribuição defensiva. A gente tende a culpar as vítimas por suas desgraças, como uma forma de fazer a gente se sentir mais seguro. Você acredita que uma pessoa foi assaltada porque ela foi descuidada, o que te dá aí uma falsa sensação de segurança, no mesmo lugar que ela passou. Hipótese do mundo justo. Acreditamos que o mundo é justo, então as pessoas recebem o que merecem. Você acha que alguém perdeu o emprego porque não era competente, sem pensar que pode ter sido vítima de cortes na empresa. Realismo ingênuo. Achamos que vemos o mundo exatamente como ele é. Então, quem discorda deve estar mal informado ou ser tendencioso. Você desconsidera a opinião negativa de um amigo sobre um filme porque acha que ele não entendeu a história tão bem quanto você. Ceticismo ingênuo. Achamos que os outros são mais egoístas ou menos sinceros do que realmente são. Você acredita que um elogio de um colega tem uma intenção ali por trás, em vez de ser realmente
genuíno. Efeito Dunning-Kruger. Quem tem pouca habilidade em algo tende a superestimar as próprias capacidades. Ou seja, quanto menos você sabe, mais confiante você é. Enquanto mais você sabe, menos confiante você fica. Exemplo: depois de ler um único livro sobre psicologia, você acha que entende tudo sobre o comportamento humano. Reatância. Fazemos o oposto do que nos dizem, especialmente se sentimos que a nossa liberdade está ameaçada. Você ignora uma recomendação de dieta só porque o médico mandou você fazer. Efeito de terceira pessoa. Acreditamos que os outros são mais influenciados por mensagens da mídia do que nós mesmos. Você acha que a propaganda afeta as decisões de compra de outras pessoas, mas não as suas. Cascata de disponibilidade. Uma crença coletiva ganha mais credibilidade à medida que mais pessoas a repetem, mesmo que não seja verdade. Você acredita que tomar banho gelado é maravilhoso, porque muitas pessoas estão dizendo isso. E você não vai verificar a informação. Viés do status quo. Preferimos que as coisas permaneçam como estão. A gente não quer que mude. Você continua indo no mesmo restaurante toda semana, mesmo que outros lugares possam ser melhores. E você faz isso só por hábito. Efeito de familiaridade. Preferimos aquilo que já conhecemos, mesmo que não seja a melhor opção. Você sempre pede o mesmo prato em um restaurante, mesmo que tenha coisas muito mais gostosas que você não quer nem tentar experimentar. Efeito de enquadramento. Nossas decisões e conclusões são influenciadas pela forma como a informação é apresentada. Você acredita melhor em um plano de pagamento que cobra R$10 por mês do que outro que custa R$120 por ano. Estereotipagem. Assumimos que alguém tem certas características com base no grupo a qual elas pertencem. Você acha que uma pessoa não entende nada de tecnologia só porque ela é mais velha do que você. Viés de homogeneidade do exogrupo. Achamos que as pessoas de um grupo externo são todas parecidas entre si, mais do que as do nosso próprio grupo. Você acredita que todas as pessoas de outra cidade têm os mesmos hábitos e gostos, sem considerar as diferenças individuais que existem. Viés de autoridade. Somos mais propensos a acreditar ou seguir as opiniões de alguém em uma posição de autoridade. Por exemplo, você segue a sugestão de um professor, mesmo sem entender muito bem o que ele falou, porque confia na experiência que ele tem. Viés de sobrevivência. Focamos nos exemplos de sucesso e ignoramos os fracassos, o que pode levar a conclusões erradas. Por exemplo, você acha que todos os empreendedores de sucesso seguiram o mesmo caminho, sem considerar os muitos que fracassaram tentando a mesma coisa. Lei da trivialidade. Gastamos tempo demais em detalhes triviais, enquanto ignoramos questões mais complexas e também mais importantes. Por exemplo, você e seus amigos discutem por horas sobre qual comida vão comer, mas não decidem qual restaurante vão se encontrar. Efeito IKEA. Damos mais valor às coisas que criamos, mesmo que a gente tenha feito só um pedacinho dela. Você tem um carinho todo especial por um prato que você mesmo cozinhou, mesmo que não tenha ficado tão bom quanto você esperava. Efeito Ben Franklin. Somos mais propensos a fazer outro favor a alguém se já fizemos um favor para essa pessoa antes. Você se oferece para ajudar um vizinho de novo porque já o ajudou antes, mesmo que você esteja ocupado. Efeito espectador. Somos menos propensos a ajudar alguém em necessidade quando outras pessoas estão por perto. Numa festa, você percebe que alguém derrubou um copo, mas não se oferece para ajudar a limpar esperando que outra pessoa faça isso. Sugestionabilidade. Nossas memórias e percepções podem ser influenciadas pelo que os outros sugerem, especialmente em crianças. Depois que seus amigos comentam sobre o quão assustador foi um filme, você começa a lembrar de detalhes que, na verdade, não aconteceram. Efeito Mandela.
Lembramos de eventos de forma diferente de como realmente aconteceram, muitas vezes influenciados pela memória coletiva. Por exemplo, você tem certeza de que viu um certo episódio de uma série, mas a verdade nunca existiu. Criptomnésia. Confundimos memórias reais com imaginação. Por exemplo, você acredita que teve a ideia de um novo projeto, mas na verdade ouviu isso de outra pessoa. Só que você esqueceu. Viés do ponto cego. Reconhecemos vieses nos outros, mas não em nós mesmos. Você critica seu amigo por ser teimoso em uma discussão, mas não percebe que você também pode estar sendo muito teimoso. Viés de confirmação. Procuramos e valorizamos mais as informações que confirmam nossas crenças, ignorando ou descartando evidências contrárias. Você só lê notícias de fontes que compartilham sobre sua visão política ou a sua religião e ignora outras perspectivas. Por exemplo, você só lê notícias ou só escolhe livros de fontes que compartilham a sua visão sobre política ou religião e descarta o resto, porque está fora da sua perspectiva. Viés de projeção. Achamos que os outros pensam, sentem e acreditam da mesma forma que a gente. Você acredita que todos preferem viajar para a praia nas férias? Porque é a sua preferência. Eu, por exemplo, não gosto de ir para a praia. Viés de aversão à perda. Sentimos mais a dor de perder algo do que o prazer de ganhar algo de valor semelhante. Você evita arriscar um novo emprego, mesmo que seja uma grande oportunidade, porque tem medo de perder a estabilidade que tem hoje. Se você gosta de aprender curiosidades sobre comunicação, te convido a se inscrever aqui no canal, que tem vídeo toda semana. Eu também tenho uma newsletter semanal, gratuita, e um blog cheinho de tudo que você precisa aprender para se comunicar melhor. Os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.